Olá, olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um Dentalcast. Hoje estou recebendo uma pessoa incrível. Obrigado por ter aceito o convite, ter Obrigada a vindo aqui você, bater um papo Rafa. comigo. Antes de eu passar a palavra para ela se apresentar, eu queria te dar alguns recados. Primeiramente, pedir para que você se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo para que alcance mais pessoas e eles possam aprender insights valiosos junto com ela também, junto com a gente aqui. Ela vai se apresentar, vai deixar os contatos dela também, o Instagram, mas estará tudo disponível também na descrição. Caso você queira entrar em contato para marcar uma mentoria ou conversar com ela sobre curso ou coisa do tipo, vai estar tudo aqui embaixo, tudo que a gente falar durante o programa aqui. E caso você queira também ajudar que a gente continue produzindo conteúdo, eu vou pedir para você se tornar membro aqui embaixo, que aí você ajuda a gente financeiramente também a trazer cada vez mais conteúdo, mais equipamentos, mais pessoas, melhorar o nosso nível de produção. Então é isso, passar a palavra para você. Queria que você se apresentasse primeiro, falasse um pouquinho sobre você, quem é você. Acho que a maioria te conhece. É isso aí. Bom, eu sou Lucimara Sertório, eu sou tecnóloga em prótese odontológica, especialista em prótese total. Esse ano eu completo 31 anos na área da prótese odontológica, Caramba. bastante, né? E apaixonada pela educação. Uhum. Trabalhei muitos anos como professora, coordenadora do curso técnico, depois fui para a parte de gestão, né, a parte técnica no corporativo e hoje eu estou à frente, né, no Grupo Cota, trabalhando com a linha de dentes, e também mergulhando no conhecimento das próteses totais digitais, que é um desafio, né, Rafa? Isso é O verdade. digital chegou, bateu na porta e a gente precisa aprender, precisa entrar. Então, essa sou eu, uma apaixonada pela educação, pelo ensino, por aprender, por compartilhar. Que bacana. Essa sou. Voltando um pouquinho lá atrás, bem antigamente, na luzinha lá pequena, que estava começando ainda na profissão, ou começando a vida adulta, né, vamos dizer assim, você já se imaginava trabalhando com prótese, imaginava trabalhando com odontologia? Qual que era o sonho quando você era criança, assim? Rafa, nunca imaginei na vida trabalhar com isso, nunca. Eu, de criança, eu queria ser professora. Aquela coisa Ah, mas de foi criança, ótimo. sabe? O que você quer ser quando crescer? Ah, professora. E aí, nunca tive nada demais, assim, quero ser médica, aquelas coisas. E quando eu saí da escola, né, do colegial na época, o ensino médio hoje, eu precisava prestar um vestibular. Meu pai era muito Rígido. categórico, né? Não podia sair da escola e devagar, né? E aí Fazer o ano eu. sabático. Não, não, de jeito nenhum. E aí eu queria, não sabia o que fazer. Minhas amigas, minha grande amiga, uma foi fazer jornalismo, a outra fisioterapia, e eu ali. E era um ano da odontologia. Isso era 1991. E a galera toda foi fazer odonto. E eu olhava aquilo e falava, gente, mas eu não gosto, eu tenho nojo de boca. Como é que pode um negócio desse? Não gosto disso. E aí eu não sabia o que fazer. Eu fui até a Universidade Metodista, que eu moro em Uhum. São Bernardo, e eu morava muito perto, com a minha amiga, grande amiga até hoje. Ela foi fazer, ela sempre quis ser escritora, jornalista e tal. E ela foi fazer a inscrição vestibular. E eu lá com ela ali, eu olhei, passo o dedo, assim, o que eu poderia fazer aqui nessa faculdade? Na época a Metodista nem tinha tanto curso. E eu vi ali odontologia e tecnólogo em prótese odontológica. E eu saí dali me perguntando o que faz, né, um tecnólogo em prótese odontológica. E eu tinha alguns amigos que já estudavam, né, irmãos de amigas, vai vendo. Descobri que um era professor e o outro estava cursando, né? E eu fui atrás, saber o que faz. Aí eu descobri que eu não precisava pôr a mão na boca. Aí Falei, já já é um é uma ponto. grande coisa. E paralelo a isso, eu tinha interesse em fazer nutrição, que era a única coisa que podia me trazer um pouco de interesse. No dia que eu fui fazer a inscrição para o vestibular, no último dia, na São Camilo, né, que era fortíssima, ainda é uma boa faculdade de nutrição, ali no Ipiranga, em São Paulo, eu perdi o vestibular, perdi a inscrição, porque eu fui viajar com Nossa. minhas amigas e tal. E quando eu voltei na segunda-feira, já era. Meu pai ficou muito bravo, assim, muito pé da vida. E aí eu tive que optar pela metodista, porque eu tinha feito FUVEST, não tinha passado, aquelas coisas todas. E aí eu fui fazer a metodista.
E aí eu fui prestar o vestibular e eu achei muito incrível quando eu fui fazer o vestibular, a minha redação era um muro pichado com uma frase dos Titãs, que na época estava em alta, Jesus não tem dente no País dos Banguelas, que é uma música de um álbum Uhum. importante. E eu falei, nossa, que coisa... E muita coisa Filosófico. foi, e eu tirei uma nota muito boa na redação. E aí eu passei, assim, passei bem no vestibular, era um curso superior. E na época era o único curso superior em prótese, não tinha muita coisa técnica ainda, era só, acho que o Senac tinha, não sei se a Fundecto tinha, mas não existiam outros cursos técnicos, era tudo muito novo, né? Uhum. E eu fui fazer, fiz, eram 3 anos, e eu era péssima, péssima, horrorosa, porque eu chegava para fazer minhas aulas práticas, né? E eu era muito ruim de mão, nunca gostei de fazer tricô, crochê, artesanato, e era tudo muito manual, Artesanal, né? né? Eu gostava muito das aulas teóricas, anatomia, anatomia dental, eu gostava muito disso tudo, mas nas aulas práticas eu era uma catástrofe. E me perguntei muitas vezes se aquilo ia dar certo, viu? Mas isso foi construindo, eu não tive esse sonho Uhum. de ser protético, eu nem sabia o que fazia um protético. Olha isso. Que bacana. E quando foi que você teve a percepção de que realmente ia dar certo e seria isso? Foi durante esse tempo de tecnólogo? Foi depois? Como foi também? Então, eu sempre tive esse negócio de tudo que Eu eu entro para termino. dar certo, eu termino. Eu falo isso muito pro meu filho. Eu tenho um filho, Rafa também, e ele tem 18 anos e eu sempre falo que a gente não pode desistir, né? Uhum. Então, a não ser que esteja sendo uma tortura. Você pode fazer alguma coisa que não você achou que ia ser bom, mas se aquilo está te trazendo sofrimento, não. Mas, é difícil, vou desistir, não. Então eu entrei ali e não queria desistir. Eu tinha uma coisa, quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu queria fazer né, ETEC agora, que Uhum. era a escola técnica do estado, e meus amigos na época todo mundo queria fazer processamento de dados, e eu entrei na onda, quero também, e tinha um curso profissional, um curso preparatório para prestar ETEC, um cursinho, né? E eu fui e aí eu percebi que, imagina, que eu vou fazer o quê em processamento de dados? Eu nem sei o que faz um processamento de dados. A única coisa que eu sei disso aí é daquela série Rupturas, já viu? Não, É a não única vi. coisa que eu entendi que eu sei de ruptura de É dados. mesmo? Não sei Vou nada que é. assistir isso aí. É meio doideira essa série. Um técnico em processamento de dados, eu nem sei se hoje seria. Ele migrou para o TI, vamos imaginar, Uhum. né? Ele era programador, era um cara que estudava para programar, fazer programa em computador. Era basicamente isso, e eu detestava tudo isso. Como é que eu podia, né, pensar em fazer processamento de dados? Então eu larguei, eu lembro que meu pai pagou caro por esse cursinho, e aí ele ficou muito pé da vida, né, frustrado, e eu disse que nunca mais eu meteria o pé pelas mãos e eu teria que terminar o que começo. Uhum. Então, quando eu fui fazer a prótese, eu precisava terminar aquilo. E eu pensei em desistir. Só que quando eu trabalhei, desde que eu tinha 16 anos, eu queria trabalhar para poder comprar minhas coisas, né? Eu Uhum. fui tirar minha carta de motorista com a minha grana, dei entrada no meu carro com os rolos com meu pai. Tipo, comprei um telefone. Naquela época se comprava telefone, sabia? Uma É linha. uma linha telefônica. E vendi para ele. E aí comprei meu carro. Então eu, quando fui para a faculdade, eu estudava à noite e comecei a trabalhar, né? E aí, naquela loucura, eu fui trabalhar com um dentista que eu admiro muito, que é o Dr. Guiovaldo Paiva. Eu não sei mais dele atualmente, ele não sei se ele está ainda clinicando, se está vivo. Ele tinha uma clínica de disfunção temporomandibular ali na rua Joinville, no Ibirapuera. Uhum. Era um ícone e eu vi ali no mural da faculdade que precisavam de um estagiário lá, em prótese. E eu fui, né? Depois quem tocou isso foi a filha dele. Ele tem 2 filhas, né? Uma acho que morava no Rio, que eu me lembro, uma em São Paulo. E aí, outro dia eu passei em frente, a clínica ainda existe. E aí eu fui.
trabalhar com ele para fazer as placas miorrelaxantes. Eu aprendi muito lá, muito. Eu fazia as placas, aprendi, ele dava cursos. O Guilherme Cabral, que hoje está nos Estados Unidos, ele era de Taubaté, naquela época ele era aluno junto com a filha dele, e eles faziam cursos ali, organizavam um monte de coisa, eu aprendi muito. E aí nessa época eu comecei a ver que sim, que eu gostava do assunto, eu gostava da prótese, né? Eu adorava ouvir os assuntos de disfunção temporomandibular, vinha gente de fora do país para ser atendida pelo Dr. Paiva. Uhum. Tinha jornalista da Rede Globo que ia para lá para tratar com ele, e eu estava ali junto, eu fazia as bases e ele interdentava tudo em boca, né? Ele punha todo o TENS, assim, relaxava o paciente, ele tratava mesmo de uma forma incrível esses pacientes, e aquilo me deixou encantada, apaixonada. E eu vi que o assunto eu gostava, né? E aí eu fui, e doida como eu era, em 94 eu estava no último ano da faculdade, eu fiz 92, 93 e 94. E aí, em 94, eu já queria fazer as minhas coisas. Então, eu visitava dentista e falava que eu era formada já. Eu tenho um laboratório de prótese e, e quero começar a fazer provisório, não sei o quê, doida. E aí, eu fazia as minhas coisas ou dentro da faculdade, ou eu fazia na minha casa, o enceramento, tudo. Tinha mais algumas amigas, a gente, tudo Você doido. ajudava? Nossa, e aí eu comecei a pegar os trabalhos, mas assim, eu era muito ruim, porque eu não tinha mão, eu não tinha destreza, sabe? Para eu fazer um provisório. Naquela época a gente fazia toda a escultura com em cera, fundia em Duracast. E fundia tudo na faculdade, né? Tinha o monitor lá que ajudava, aí a gente dava uma grana para ele fundia tudo pra gente, os anéis, aí só dá acabamento. E isso tudo eu estava no terceiro ano da faculdade, já me matando ali, né? Já comecei a comprar cerâmica e me metia a fazer as coisas, sabe? E aí eu fui metendo o pé pelas mãos, porque hoje eu sempre, depois que eu entrei mesmo na educação, eu sempre falei para os meus alunos, a gente precisa ter etapas. A gente não pode pular etapa. Respeitar o processo, né? Tem que respeitar o processo, porque o erro, ele é um aprendizado, mas ele gera dor, e a gente pode evitar algumas dores, né? E você se frustrar é muito triste, que eu sou teimosa, mas eu já vi muita gente se frustrar e desistir. Então a gente precisa respeitar o processo. Eu falo, não sigam o que eu segui, né? Meter o pé pelas mãos mesmo. E como que foi esse desenvolvimento de você sair da faculdade ali no terceiro ano? Porque depois que acabou a faculdade também acabou o seu material, equipamento. E como que foi para você adquirir o seu Então, ou não mas ter mais a aí, ajuda do monitor? aí eu tinha comprado um laboratório, porque aí no terceiro ano, eu acho que era mais ou menos meio do ano, agosto, setembro. Caramba, vocês trabalham por fora aí, tava dando dinheiro, hein? Deu um dinheirinho. Eu fazia minhas coisas e assim, eu visitava os dentistas. Não, porque eu tenho laboratório, não sei o quê, umas mentiras cabeludas. E aí, Agora eu brinco com o pessoal, né? Você tem que mentir com convicção, com né? convicção. Que loucura. E aí eu pedi ajuda para os professores também, eles ajudavam. E aí, quando eu estava no meio de 94, eu lembro que foi na época da Copa de 94, um pouco antes, então a Copa foi em junho, um pouco antes, eu fazia estágio num laboratório, e era laboratório, era estágio já obrigatório, eu tinha que fazer dentro da Metodista, mas também os de fora contavam. Bem na frente ali da Metodista tinha uma clínica, eram 3 dentistas que vieram de fora, que montaram um negócio, eles eram jovens também, e tinha um laboratório de prótese que atendia os 3. E aí eu ia lá, né, ajudar e tal. E aí esses dentistas, eles não quiseram mais o laboratório. O protético, ele teve algum problema de saúde, e aí para ele conseguir alguém com experiência era difícil na época. Até hoje. Até hoje. Alguém responsável, né, que trabalha direitinho. Bem, E aí ele falou para mim assim, Lu, nós vamos vender isso daqui. Você está terminando o curso esse ano, te interessa? E eu tinha uma menina que era minha amiga na faculdade,
chamei e falei, vamos comprar, a gente fica sócia. E aí eu... E aí deu briga. Não, a gente comprou. Minha avó na época era falecida já, e aí eu tinha a casa dela, pedi para os meus tios, para minha mãe, e aí eles concederam que eu usasse a casa da minha avó, no fundo morava meus primos, e a casa da frente vazia. Então até para ter um movimento ali, eles concederam, pode usar, cuida lá, né? E a gente pintou por dentro e a gente montou o laboratório ali na cozinha e um quarto era o escritório e aí a gente começou, mas eu estudava ainda. E visitando dentista, aí tinha centrífuga, tinha maçarico, tinha tudo ali. Forno de cerâmica, um bravacão, um bravacão antigo que Bem funcionava muito bem. E aí foi, daí metendo o pé pelas mãos, né? Ah, que cerâmica que eu vou comprar? Aí meus professores, compra a VMK 95, né, tal, que é boa, que é... Nossa, mas era difícil. Compra a... nem lembro mais qual que eles falavam, e aí metendo o pé pelas mãos e não dava certo aquilo, e o professor ajudava, e aí sim, comecei depois a fazer alguns cursos, né, daí me formei, tirei o CRO, fazer direitinho, né, a coisa, e eu conseguia ter mais tranquilidade em fazer uma lista de preço, colocar número de CRO, porque isso dá é um orgulho, né? É um orgulho quando você tem um número, né? E aí eu fui fazer alguns cursos com o Tabajara, não sei se você ouviu falar, o Tabajara... Já ouvi falar, mas não é da minha época. Não é da sua época. Tabajara morreu, eu acho que antes da pandemia, e ele era um ícone, ele era speaker da Ivoclar, ele é muito contemporâneo do Romanini, né? E os dois ali surfando na crista da onda, isso era 94, e eles eram ícones, né, na metalocerâmica. Ele faleceu do quê mesmo? Eu acho que o Tabajara, ele estava doente, ele tinha alguma coisa, não sei se era câncer, alguma coisa, ele até se recolheu bastante, e quando a gente soube, ficou uma coisa bem entre família mesmo. E era uma pessoa que eu gostava muito dele. Eu conheci, assim, fazendo um curso, ele tinha um laboratório ali na Pompeia, e aí fiz vários cursos com ele, na época... a gente fazia os cursos com Evoclar, ele da IPS Classic, fazia os cursos. Na época também o Romanini, e aí aquela época ainda a Evoclar era importada pela Dental Gaúcho, então a gente tinha toda uma teoria dos metais, né? O Duracast, aqueles metais todos que a Dental Gaúcho vendia. E... nossa, nem lembro mais qual era o níquel cromo, fugiu agora. Mas assim, ele dava um curso bem bacana pra gente, abrangendo tudo de metalocerâmica, né? E aí eu insistindo nesse negócio de metalocerâmica, fazia prótese total também, mas eu insistindo, porque eu queria ficar rica. E a cerâmica... eu ia ficar milionária. E a cerâmica era o meu caminho, né? E mesmo eu não gostando muito daquilo, fazia fundição, dava errado, ficava louca, e buscando informação, imagina, não existia internet, né? A gente tinha que mesmo buscar, desbravar, era buscar informação em biblioteca, então ia até a USP, passava um dia inteiro lá folheando coisas, ou comprando livros, ou buscando pessoas, né? Telefonando. Que pudessem passar, e quisessem também, né? Quisessem. Mas você sabe que naquela época, Rafa, eu acho que era mais fácil, sabe? Essa compaixão entre as pessoas. Sério? Era. Porque hoje eu vejo bastante assim nas redes sociais, nos grupos por aí, o pessoal fala que tá mais democratizado, né? Eu acho que naquela época como era difícil, imagina que eu morava em São Bernardo e para eu buscar uma informação com alguém, eu tinha que ir para São Paulo e eu tinha que pegar o trânsito, ir de metrô. Então, assim, você despendia um dia inteiro para ir lá trocar uma ideia, né? Coisa que hoje no WhatsApp você gasta minutos. Como é banalizado, né? Então, eu não sei se aquilo era tão valorizado que quando as pessoas recebiam a gente, elas recebiam
com muito bom grado, sabe? Era um dia que você perdia para trocar a informação, não era uma coisa à toa. Então, eu não sei, ou eu sempre dei muita sorte de encontrar pessoas muito do bem Aham. que me ajudavam, sabe? Ou pode ser porque você dava valor, né? Porque tem bastante gente que às vezes tem informação e não dá o valor necessário, né? E a gente não pode guardar informação pra gente, né, Rafa? Porque a gente vai embora e a gente não leva, né? Não leva A gente nada, na pode verdade, levar né? dentro, eu sou muito espiritualizada, então eu acredito que eu vou levar todo o meu conhecimento, mas se eu não deixar nada também não tem o menor sentido, né? Na verdade, a gente não leva nada, né? Não leva dinheiro, não leva Não leva nada. conhecimento, não leva nada. Né? Eu acredito que o meu espírito vai levar o que eu aprendi, Uhum. mas o que eu vou fazer com isso lá, não sei também. Então a gente precisa deixar, a gente precisa Aham. compartilhar para construir, né? Uhum. Então eu penso assim, era difícil passar um dia inteiro na USP olhando o livro, na época podia xerocar. A gente tinha que escolher 5, 10 livros, levar num lugar, tirar cópia de tudo aquilo. Era dinheiro, era tempo, para Uhum. depois levar para casa para ler. Então era maluco o negócio, sabe? E eu fazia muito curso, tudo que tinha, né? Olha, vai ter um curso em tal lugar, congresso. Eu ia no congresso, eu ficava o dia inteiro sentada As palestras. assistindo palestra. E outra, colada no balcão das empresas. Eu me lembro do Romanini, me lembro do Tabajara num stand da Ivoclar. Não sei se era exatamente da Ivoclar ou era a Ivoclar com... Mas eu Alguma lembro marca. que a Ivoclar estava ali, ele estava fazendo um trabalho e me falando as brocas, a sequência, e eu Uhum. ali, louca, Quase né? fazendo uma fotografia com os olhos, né? E falando, nossa, um dia eu vou trabalhar com essa marca aqui, né? Olha como é que é engraçado. É. E aí eu aprendia muito, colada com as pessoas ali, querendo saber, fila de pegar alguma coisa, você fazer aquele networking, como que você faz esse polimento, Uhum. né? E era uma coisa muito interessante. Pegava telefone mesmo, anotava num papel, porque não Não tinha que tinha, né? telefonar, né? Discar. E eu fui construindo muitas relações Bacana. nisso, né? E como que foi essa evolução do seu laboratório, assim, desde quando você começou? Aí, não sei se hoje você ainda tem ele, mas como que foi essa evolução dele até você se tornar professora? Não, que acho que é legal fazer um pouco dessa trajetória. Então, e é como eu sou doida, né? Gosto, né? Sou atentada. Quando eu terminei em 94 a faculdade, em 95 eu tinha meu laboratório Uhum. já montadinho. Só que assim, financeiramente, ele não me rendia ainda o que eu gostaria, né? E eu tinha já as noites livres, e aí eu fui dar aula, né? Eu falei, eu vou dar aula, porque é a única coisa que eu poderia ganhar um dinheiro. A minha irmã é professora, minha Uhum. irmã, ela é 10 anos mais velha que eu, ela sempre deu aula na rede pública. Uhum. Hoje ela é aposentada no estado, ela trabalha para a prefeitura de Jaguariúna, que é no interior, né? E ela falava para mim, Lu, vai dar aula, porque naquela época atrás, uma pessoa que fazia um curso superior, ela tinha uma carga horária em biologia ou, Uhum. sei lá, qualquer área, uma pessoa que fez engenharia. Dentro do que ela tinha da carga horária de física ou química, ela podia encarar o ensino, né? E eu tinha uma carga horária de anatomia dentro da faculdade que eu poderia encarar para poder dar aula em escola para poder ensinar ciências, por Uhum. exemplo. E aí eu fui, né? E aí onde que eu arrumei isso? Eu arrumei numa escola que ensinava jovens e adultos, que hoje chama-se DIEJA, né? Que o Estado tem, que é Educação de Jovens e Adultos. Naquela época era supletivo. Então imagina uma pessoa de mais de 18 anos que não tinha colegial ou ginásio, que é o Uhum. fundamental ou médio, e ela ia à noite fazer isso muito rápido. Em 2 anos ela terminava o ginásio e 2 anos o médio, E né? às Que vezes era o até mais velha colegial. que você também, né? Todos Algo. eram mais velhos que eu. Nessa época eu tinha 21 anos, Aham. 94 eu tinha 21 anos, 95, 22 anos. E chegava lá, eu tinha alunos de 60, 70.
Pense em pessoas que o seu sonho era só terminar o estudo, só terminar o colegial. E eles iam para a escola, bonitinho, com os livros, e eram os Legal. melhores alunos. E eles me ensinaram muito. E eu entrei assim, e eu cheguei para dar aula, e o dono da escola falou, olha, você está sendo a minha última opção, porque ninguém quer vir dar aula aqui por R$ 2 a hora a aula, na sexta-feira à noite. E eu falei, eu quero, né? E eu fui, né, super feliz, preparei aula, eu lembro que era sobre solo, e uma coisa assim que eu fiquei apaixonada, cheguei lá, aquela turma de 40 anos para cima, o pessoal era tão velho, né? Eu olhava e falava, gente, é gente de 30, gente, quanta gente velha aqui. E aí foi bem legal, porque me ensinou, né? Esse diretor da escola, ele não era dono, ele era diretor, e ele me dava muitas dicas de como preparar a aula, de como eu poderia, eu fui estudar, minha irmã me ajudava muito, eu tinha uma amiga que fazia pedagogia, tinha terminado, ela dava aula para criança, ela também me ajudava a preparar a aula, porque a educação, ela pode ser diferente para criança, ela é diferente para criança, para jovem, para adulto, ela é diferente, mas ela tem uma base, ela tem uma sequência, né? Até para adultos é um pouco diferente, porque não é a pedagogia em si, né? É um pouco de andragogia, que é o ensino de adultos, mas ela tem uma sequência lógica. Então, eles me traziam esse conteúdo para eu ensinar. E aí, em 96, fim de 95, abriu um curso técnico de prótese dentária em São Bernardo. E a minha amiga que fazia pedagogia me ligou, terminou pedagogia. Lu, eles vão precisar de professor nessa escola. Colégio Brasília, é um colégio grande. Eles abriram o técnico. Procura uma pessoa e fala que você é protética, que você já trabalha há um ano com educação, que isso pode ser interessante. Eu fui e eu ajudei eles montarem um laboratório e eu fui lá para começar a dar aula. E eu tinha o meu laboratório, continuava lá com as minhas coisas. E como que você fez para conciliar as duas, não sei se é duas profissões, mas as duas, não sei se pode dizer obrigações, mas as duas funções que você tinha, professora e protética, e desenvolver também os trabalhos como empresária também, né? Eu ficava doida, né? Mas na época eu era solteira, né? Morava com os meus pais, então tinha um pouco dessa facilidade, né? Então, de manhã eu ia para a escola, algumas manhãs, à tarde era meu laboratório, as manhãs que eu não estava na escola eu estava no laboratório, e à noite eu ia para a escola ou ficava no laboratório. E eu estava naquela pegada, eu fazia as próteses totais, fazia prótese fixa, orto eu nunca gostei, e PPR fazia as acrilizações. E me matando ali, porque eu queria dar certo para a cerâmica. Esse era o meu objetivo. Era cerâmica. Era cerâmica. Era cerâmica. E aí eu queria que isso desse certo, mas fazia tudo. E eu conciliava bem, né? Em 96 foi quando eu comprei meu carro, que eu falei para o meu pai, chega, porque eu fazia entrega tudo a pé, de ônibus. Eu era a office boy, eu era a que fazia captação, eu fazia tudo. E eu falei, chega, eu não aguento mais andar de ônibus, eu não aguento mais andar a pé. E meu pai falava, você só vai ter um carro o dia que você puder sustentar seu carro. E eu falava, nossa, o que eu ganho ainda não dá para fazer tudo. Que eu era baladeira também, né? Eu não namorava ainda nessa época. Eu era baladeira, eu falo pro meu filho, a única coisa que eu gostava na vida era dançar. Eu ia dançar todos os fins de semana, e eu gostava de ir em lugar legal, então não dava, eu tinha que escolher. E aí eu comprei um telefone, e era a única coisa que eu tinha, estava alugado. Eu recebi um aluguel do telefone. E eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito. Eu passei na Honda e tinha um consórcio de uma motinho, eu tinha saído a C100 Dream. Era uma motinho dessas econômicas, né? 100 km por litro, um negócio doido. E aí eu falei, não, acho que era 50 km com um litro. Falei, é isso aqui que eu posso comprar. E meu pai viu tudo em cima da mesa, ele falou, agora o negócio é sério, eu já tinha carta de moto. Aí eu falei, isso aqui é sério. Aí ele me chamou e falou, não, moto você não vai ter.
porque você vai trabalhar, você é doida de jeito nenhum, aí te ajudo a comprar o carro. Aí em 96 eu já estava com o meu carro, que ele me ajudou, eu já estava pagando. E aí eu conciliava, ia para lá, para cá, laboratório, e comecei a crescer, comecei a focar. Gostava muito da prótese total, comecei a estudar mesmo, fazer muitos cursos. Já estava sócia da PEDESP, que é uma entidade importantíssima, né, para todos nós. Fazia muito curso ali com o Walker, curso com o Tomás Gomes. Onde esse povo estava, eu estava. Né? Aprendi a fazer caracterização STG, assim, quando o Tomás fazia na casa dele, as coisas dele, assim, eu já estava pondo isso na minha vida. Me aproximei muito do seu José Barros, que era um dos donos da Clássico, né? Que para poder levar meus alunos na Clássico. Na época tinha a Degussa, que fazia metais, que depois acho que a Dentsply comprou, enfim. Levava meus alunos conhecer a empresa e me aproximava das pessoas, né? Sempre para aprender. A minha sede de conhecimento era muito grande, né? E eu trazia para os alunos. E aí eu fui conhecendo muita gente, né? Muita gente. E daí a coisa foi acontecendo, né? Era um samba do crioulo doido, né? Tô vendo. Daí quando chegou um momento que não deu mais pra você conciliar tudo isso, você teve que desfazer alguma coisa, ou sei lá, quando o pessoal fala, né, a gota d'água, fazer uma escolha, vamos dizer assim, né? Cara, Porque o pessoal fala que esse momento sempre chega, né? sempre chega. E chega a todo momento, viu? É. Em 2000, eu casei. E aí, eu acredito muito nas coisas que a gente manda para o universo, que eles voltam, sabe? Era 1999, eu estava dando aula, e aí eu vi uma publicação numa revista da PEDESP sobre a Universidade de Alfenas. E aquilo me chamou a atenção. E eu falei, um dia eu vou dar aula nesse lugar, um curso. E eu já comecei, já estava namorando, que é meu marido, né? Me casei, meu marido é veterinário, e aí ele estudou em Alfenas. E aí em 2000 ele foi convidado para fazer um projeto em Alfenas, com piscicultura, e a gente teria que mudar para lá, porque Piscicultura? piscicultura, Que é criação isso? de peixes. Ah, não? Era um projeto para um pesqueiro, e ele foi até Pirassununga, né? Falando isso, um salmãozinho ia bem agora, hein? Não ia. Ia bem. Eu sou fã também. Muito Foi. bem. Essa hora. E aí eu fui para Alfenas, ele foi estudar, enfim, nós fomos para Alfenas em 2000 para ele desenvolver esse projeto. E eu mandei um currículo para lá e me chamaram para dar aula. Porque eu era tecnóloga, então um curso superior eu poderia dar aula, porque eu já tinha experiência há 3 anos em educação em ensino técnico, e aí tinha essa disponibilidade de morar lá. E eu fui para Alfenas com aquele frio na barriga, porque eu ia dar aula para curso superior, e, meu Deus, e fui estudar mais ainda, buscar informação, conheci muita gente, foi assim maravilhoso esse ano que eu passei. E aí fizemos o que tínhamos que fazer, e aí eu voltei para casa, né? Nós casamos e nós voltamos para São Paulo em 2001. E aí eu voltei, e nessa época eu levei meu laboratório para lá, e quando eu voltei num cenário que os meus clientes eu tinha perdido, né? Porque quando eu fui embora eu liberei os meus clientes. E aí em 2001 eu voltei num desafio muito grande de montar o laboratório e falar, cadê todo mundo? Né? Ligar para os clientes, ai Lu, mas eu já estou trabalhando. E aí eu falei, cara, foi um ano difícil, 2001, né, para voltar para o mercado. E aí eu fui para o Instituto Polígono de Ensino, uma escola técnica em Santo André, para fazer o que eu gostava da aula. E paralelo montando com o meu laboratório. E a coisa foi, né, o mesmo esquema de sempre. Dava aula, laboratório. Comecei a buscar subsídios para poder ensinar, que era o que eu queria. E aí eu fui buscando parceiros, sabe? A Clássico foi a primeira empresa que acreditou, né? O seu José Barros, ele gostava muito de mim,
a filha dele, a Cecília, que hoje eles não estão mais à frente, né? A Clássico hoje tem muitos donos, né? Então eles têm um CEO, que até o ano passado era o Fernando, e agora está na mão de uma outra nova pessoa como CEO. Ele até teve aqui o Fernando, O ele Fê, anunciou aqui que ele ia sair. pois é verdade. E o Fê é um grande amigo que eu fiz. Não, ele é incrível, né? Né? E aí a família saiu um pouquinho, né? E aí ficou como um conselho mesmo. Mas na época não, eles estavam bem à frente. E eles acreditaram e, não, tá bom, o que você quer? Ah, eu quero dar um curso de micro-ondas, de resina, aquela coisa que era moda. E aí eu fui para essa área, comecei a dar meus cursos e me apaixonei mesmo. Eu falava, é isso que eu gosto. E depois eu fui estudar educação, né, Rafa? Porque eu senti que faltava um pouco do conhecimento na educação. Aí eu fui fazer pedagogia, fiz licenciatura em biologia, para aprender mesmo o que é ser professor, né? Caramba, que bacana. E aí, quando que foi o momento que... Porque o pessoal fala que o professor ganha mal, que não consegue sustentar só com isso. Quando foi o momento que você conseguiu parar com o laboratório e se dedicar 100% ao ensino? Que aquilo realmente sustentava? Teve esse momento, não teve? Ou, sei lá, o meu marido me ajudou? Como que foi essa transição aí? Porque o pessoal fala que ser professor, infelizmente, não tem o reconhecimento que deveria, né? Se a gente vai para a educação básica, ela sempre foi ruim e agora nem se fala, né? A minha irmã tá lá se aposentando e olha que a prefeitura ainda tem uma situação melhor, mas a educação básica é difícil, eu tenho total respeito, mas a educação técnica era muito boa. Agora também financeiramente eu acho que não é valorizada como deveria, né? Mas eu sempre tive o laboratório como meu resguardo, mas eu vou contar uma coisa, eu nunca fui apaixonada pela bancada. Eu acho que a questão da destreza manual, de não gostar de fazer crochê, tricô, artesanato, pintura lá de trás, eu não tenho eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, mas eu não gosto do dia a dia do laboratório. Então não era minha paixão ficar ali full time. O dia a dia que você disse seria o quê? É, tipo, falar com o cliente ou seria resolver bucha? O falar com o cliente e resolver bucha eu até encaro, mas é sentar na bancada e fazer todo dia aquilo lá. Entendi. Por mais que eu entendesse que cada trabalho é um trabalho, nunca vai existir uma prótese igual a outra, mas eu não gostava de sentar ali, montar a dente, e eu trabalhava sozinha, eu nunca quis ter laboratório grande, eu nunca quis ter aquele monte de funcionário, eu queria fazer as minhas próteses e ter a minha assinatura. E eu caracterizava muito bem, porque eu fiz os cursos com o Tomás, né? Eu gostava de fazer uma caracterização, mas eu não gostava do dia a dia daquilo. Eu não gostava de montar aquele monte de dente, aquele monte de prótese, eu não gostava daquilo. Por isso que a escola era legal, porque tinha dias que eu ia para o laboratório à tarde, e à noite eu ia dar aula, de manhã eu já tinha dado aula, então eu gosto do contato. Imagina que não existia WhatsApp. Então eu ficava sozinha no laboratório, com o telefone, né, ligando para o mundo inteiro, falar com as pessoas, com meus amigos, sabe? Porque eu não gostava daquela solidão, a palavra é essa. Eu não gostava daquilo. Eu punha a música, né, CD, punha meus rocks, ouvia música ali, mas era uma solidão. E eu não curtia. E aí a aula me deixava, né, eu me divertia na aula. Eu estava vendo fotos minhas de outro dia, de cenas assim, de pegar o guarda-chuva e brincar com os meus alunos. Eu era muito lúdica para ensinar alguma coisa para eles, né? Até com os alunos mais difíceis. Eu tenho uma história boa com 3 alunos que eram adolescentes na época. Prótese, eles faziam prótese e eles super assim, terríveis. E eles desafiavam, eles tinham 16 anos e me desafiavam. E aí eu peguei e eles levavam um violão. E tinha uma delas que era muito fã da Alanis. Toda vez que eu ouço a Alanis, esses dias eu até citei ela no Instagram do show que teve, né? Agora,
da Alanis, e que ela é inesquecível para mim. Eles eram desafiadores, e a Adriana, Cibele e Rodrigo. E aí eu peguei o violão um dia deles e comecei a tocar. Comecei a tocar, na época, Engenheiros do Havaí, que é uma banda que eu sempre fui apaixonada. Eu gosto também. Eles, olha, você gosta? Eu gosto. São bons, né? Muito bons. Infinita Highway, o Papo é Pop, Então, eu gosto bastante. aí, tá vendo? E eu trouxe a música e fui tocar Infinita Highway. Eles olharam aquilo e falaram, mas que é isso? Tipo, horário de aula. E eu, assim, né? Porque eu falei, se o diretor passa agora, né? Mas eu falei, eu preciso ganhar eles. E aí eu peguei e comecei a tocar. Você não toca? Toco. Comecei a tocar, terminamos, o pessoal cantou. E aí eu comecei a tocar Pais e Filhos, que na época, né, ainda era aquele boom. E aí eles falaram, aí eles tinham um pandeirinho lá que eles... Aí foi o pagode. Não era pandeiro de... Não, pagode ainda não. Eu gostava de pagode nessa época aí, viu? Mas não. Tocamos um rock, eles foram acompanhando. E aí aquele dia eu ganhei esses alunos. E eu comecei a ter sucesso com eles. Como aluno, eles começaram a me respeitar, pararam de me desafiar. Por quê? Porque eu cheguei neles. E eu entendi que quando você quer chegar numa pessoa, você precisa tocá-la. E como que você toca uma pessoa? Sabendo do que ela gosta. Chegando lá. Eu não posso trazer você para mim dentro da minha crença. Para eu trazer você para mim, eu preciso ir até você. E isso foi muito sem querer, de uma forma lúdica. E eu entendi o que era educação. Isso daí não tinha nenhum planejamento seu, foi sentimento mesmo, feeling total. Foi feeling. Eu não sabia mais o que fazer, eu queria matar eles. Né? Eu detestava eles, porque a gente quando eu tinha que dar aula ali, era terrível. E a partir daquele momento, houve uma sintonia. E quando eu me casei, a Adriana, sempre a mãe dela e ela tocavam em casamentos. Elas tocaram no meu casamento. E são pessoas assim que a gente sempre às vezes fala ali nas redes sociais, sempre brinca com essas histórias. E era bacana. Então E ela falou por que ela te desafiava tanto ou não? Era ou adolescente, você nunca perguntou? cara. Não tinha porquê, era aborrecente. Não tinha motivo nenhum. Não tinha. Não era pessoal. Eles nem gostavam de prótese. Queria só causar. E ela faz prótese hoje ou não? Nenhum dos três. Tá explicado. Não, nenhum dos três. Nessa escola, era assim, eles estudavam de manhã o ensino médio e era concomitante com o técnico. Obrigatório. Era obrigatório, era como a ETEC na época. Então, em 3 anos, eles tinham que ficar o dia inteiro na escola e os pais meio obrigavam, tem que fazer um técnico. Então, eles iam fazer nutrição ou processamento de dados ou prótese. E eles não gostavam daquilo, imagina. Eles pegavam a cera 7, faziam a bolinha e tacavam. Jogava no outro. Era isso. E ali eu chegava, né, com aquela animação né? E eu falava, cara, que loucura. Mas foi bom, foi bacana. E aí eu vi que eu gostava mesmo da educação, dos cursos. O laboratório eu não era apaixonada, mas ele me ensinava muito. E isso eu segui assim por muitos anos, até eu entrar na Ivoclar em 2015. Então foram muitos anos, 20 anos, 21 anos de laboratório. Né? Que eu fiquei ali à frente do laboratório, daí sim, só com a prótese total, que aí eu abandonei, falei, não dou, não vai dar com metade cerâmico, não é pra mim. Não, eu ia começar a trabalhar com resina foto, vai vendo, eu ia comprar um Art Glass na época, quando lançaram, falava, eu vou trabalhar, e eu fui fazer especialização em prótese total. A minha foi a segunda turma no Senac, quando o Walker começou no Senac, e eu já tinha o Oshiro, né, já era uma pessoa que eu sempre admirei, e o Oshiro já, né, naquela época estava à frente da especialização também, e eu fui fazer. E aí eu vi que a minha vida era prótese total, eu gostava do assunto, eu gostava de fazer, eu gostava de ensinar, né, isso era 2003.
2013 eu fui fazer a especialização, fiz 1 ano, foi bem puxado esse curso, eu aprendi bastante coisa, me aproximei muito mais do Tomás Gomes, de uma forma mais pessoal. Quando eu fui terminar meu TCC, eu queria fazer um TCC em caracterização de dente, que ninguém falava muito disso. E ele tinha lançado com a VIP um kit de pigmentação de dente. Então tinha um de gengiva, o STG, e um de dente. E eu falei, Tomás, eu queria muito aprender. Você me ensina, porque esse é o meu TCC. Ele falou, tá bom. Aí eu fui na casa dele, no laboratório dele, pra gente passar um dia para ele me ensinar como é que ele fazia manchas, né, pigmentos com aquele kit. E por que você acha que ele te deu essa abertura, assim, hoje um pouco mais velha? Você tem algum motivo que você acha, assim, que ele tenha dado? Rafa, eu te falo assim, eu sou muito espiritualizada. E o Tomás, ele também era. Eu acho que foi uma sintonia, né? E eu não sei te falar por quê, né? Eu tive cara de pau de pedir. Eu me lembro que num belo dia lá no Senac, eu falei pro Oshiro, você acha que eu poderia falar com ele? Ele falou, claro. E eu passei o óleo de peroba e fui. E ele falou, não, tá bom, tá aqui meu telefone, me liga. E eu acho que o universo aproximou pra gente estar ali juntos, né? E aí, quando eu fui na casa dele, que era o laboratório, o Tomás, ele era espírita kardecista. E eu também, naquela época, frequentava, enfim, estudava. Nunca falamos disso. Quando eu cheguei lá, eu vi em cima da bancada um livro. E peguei, falei, nossa, você gosta? Aí ele abriu um armário e me mostrou. Gosto pouco. Ele tinha uma biblioteca. E a gente ficou ali meio período falando sobre espiritismo. E aí depois o resto a gente tinha que correr atrás dos pigmentos, né? E eu me lembro que eu almocei, jantei na casa dele naquele dia. E a gente conversou muito e aquilo foi uma conexão. E aí tudo que eu precisava dali, eu pedia para ele, Tomás, eu queria dar um curso de STG, você me permite? Ele falou, claro. E ele falou, mas eu gostaria que você seguisse à risca, né? Então sigo. E na escola eu já ensinava o STG para os meus alunos, e aí eu ia à risca, né? Então eu fazia o curso de micro-ondas, o curso de caracterização, e a coisa foi. Eu ia para a PEDESP, a PEDESP sempre me abriu portas, e eram umas coisas doidas, assim, que as coisas elas iam acontecendo para mim, sabe? O Oshiro, um dia eu enchi tanto o saco do Oshiro, falando, Oshiro, eu quero dar uma palestra gratuita na PEDESP, por favor, me ajuda, eu quero aquelas palestras da massinha de modelar, sabe? E ele, não, vou ver e tal, e aí ele concordou, a PEDESP concordou, eu fui e fiz uma palestra que lotou, porque nunca tinha nada de prótese total. Naquela época a prótese total, ela era a prima pobre. Ela era só mais rica do que a prótese parcial removível, né? Mas era a prima pobre, ninguém queria fazer, todo mundo queria fazer metalocerâmica. E ali estava começando um pouco do Alceran, um pouco dos compósitos, né? Onlay, e estava iniciando tudo isso, e ninguém queria fazer prótese total. E eu era lá da dentadureira, né? Dos meus amigos, ninguém fez prótese total. Todo mundo focado em cerâmica. E aí eu levei uma aula que eu montei com carinho para lá. E aí eu montei essa aula de moldeira e tal, e aí de montagem do que era a prótese total. E a partir dali o Oshiro viu que eu tinha uma sequência de começo, meio e fim. Que era 1 hora de aula, durou 1 hora de aula, e aí ele me chamou para dar uma aula no primeiro congresso meu de 2005, para falar naquela turma, não sei se você já deve ter ido, feito alguma coisa, né, Rafa, daquela turma de acadêmicos, que o Oshiro tinha um grupo de acadêmicos. Ele contou aqui que era não era trenzinho, como que ele falou? Que era os filhotinhos do Oshiro, sei lá, uma coisa assim. Os filhotinhos do Oshiro. Ele tinha dentro do congresso, né, o congresso da PEDESP, uma sala só
de acadêmicos. Então, os temas abordados eram temas básicos. Porque quem ia fazer aquela aula? Os acadêmicos ou os recém-formados. E aí ele me chamou. Ele falou, Lu, você quer fazer uma aula? Faz sobre moldeira e base de prova. E a gente vai dar uma sequência. Depois de você vem o Walker para falar de montagem e depois o Tomás Gomes de caracterização. Falei, nossa, tá bom, sentiu amada. Uau, vamos lá. E eu cheguei lá, no primeiro dia do congresso, eu fui procurar a sala, uma sala enorme. 300 vagas, 300 cadeiras tinha ali. 2 telas tinha. Você tinha medo de falar em público? Eu era cara de pau, nunca medo tive, não. Em escola, falava. Mas na hora que eu olhei aquilo, eu falei, caramba, meu. Falei, cara, minha aula é 9 horas da manhã, 8h30, não lembro. Era cedo. Não vai vir ninguém. Quem que vai sair para assistir isso aqui? Se tiver uns 15, eu fiquei de boa. Falei, tá bom, vai ter uns 15. Aí lotou. E tava cheio, cara. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquilo, me revirou. E eu falei, meu, é só fingir que eu tô dando aula, porque eu dava aula, Rafa. Uhum. Eu dava aula, eu falei, é só falar para os meus alunos. Vai estar escuro. Não dá pra ver ninguém direito. E vamos embora. E é começo, meio e fim, né? A gente não pode se perder. É foco. E aí eu fui, foi uma experiência muito legal. E eu sempre tive e tenho que toda vez que você vai falar, você nunca deve falar mal de ninguém, mesmo você não concordando com uma técnica ou com uma pessoa, você não pode. E eu me lembro que naquele dia uma pessoa fez uma pergunta e eu respondi, era sobre uma técnica que eu não gosto, não é que eu não concordo, que eu não uso, nunca usei, não. E eu respondi com muita educação, em dizer até que eu não podia falar com tanta propriedade, porque como eu não tinha experiência, e não disse que era porque eu não gosto da técnica, eu não podia falar. E quando terminou aquela aula, quem veio falar comigo foi o criador da técnica. Imagina se eu falo mal, né? E eu disse para ele que eu não entendia a técnica e foi uma conversa muito longa e muito boa. Então isso veio de encontro à minha crença, nunca fale mal de ninguém, porque não é ético, não é certo. E quando terminou aquilo, um mexicano me procurou e disse assim, olha, eu não entendia nada, trabalho para uma revista, eu sou dono de uma revista no México, queria que você escrevesse um artigo sobre isso, me entregou um cartão e foi embora. Aí tinha uma menina comigo. Não entendi nada, foi boa. Eu não entendi nada, eu entendi mais ou menos ali, eu saí com o cartão na mão, alta técnica dental. Falei, gente, o que é isso aqui? O cara tá me trollando, quer que eu escreva? Ele me mostrou a revista. Aí eu cheguei pro Oshiro, perguntei, isso existe? Ele falou, sim, é uma revista do México e eles sempre estão aqui com a gente. Tinha um e-mail, tinha um telefone e eu fui embora com aquilo, pensando, o que eu vou fazer com isso aqui? E aí depois eu procurei por e-mail e ele me convidou, falamos sempre por e-mail e ele quis que eu escrevesse um artigo em português, com fotos para a revista do México. E eu escrevi. Legal. Eu escrevi, mandei tudo por e-mail, era tudo por e-mail, não tinha... Eu mandava foto, aí ele mandava... E aí esse artigo demorou, sabe? Isso foi em 2005, até tudo isso aconteceu. Acho que esse artigo saiu em 2010. Caramba, 5 anos? Demorava muito, porque foi o tempo da minha maturação, foi o tempo de eu escrever... Foi o tempo de tirar foto, foi o tempo de eles também me mandarem de volta para eu ver, para entrar no target deles lá de tempo da publicação. E aí um dia, aí eles me mandaram tudo isso por e-mail traduzido. A hora que eu vi aquilo traduzido, falei, gente... E aí o negócio saiu. Em 2010 chegou a revista para mim. Parabéns. Olha, obrigada. E eu falei, meu Deus, que coisa. E aí foi um desafio, né? Mas eu falei, olha aonde chegou, né? E aí foi a coisa... todo ano no congresso, o Oshiro me chamava
e sempre para falar de um outro assunto. Daí eu saí da grade do Oshiro e fui para a grade principal. Aí o Oshiro falou: agora você me traiu. Agora eu não posso te chamar mais para falar para os acadêmicos, porque você vai falar agora para gente grande, né? Ele não podia falar nos dois? Não podia, ele não deixava, não, era um ou outro. E aí eu fui falar um pouco mais sobre montagem, sobre a caracterização, e aí eu sempre muito respeitando o Walker, sempre respeitando o Tomás, todo mundo ali, trazendo, né, todo o conhecimento, sempre estudando, comprando livro, fazendo outros Se cursos e aprimorando. dividindo, sabe, Rafa? Isso é importante, né? Quem divide, multiplica também, né? Multiplica. Isso é verdade. E só um adendo ao Shiro, eu acho que uma pessoa igual a ele, mas que hoje ele não tá mais tão envolvido, né? Já tá, quando ele teve aqui, ele falou que ele ia tirar um pouco o pé, né? Pra curtir os filhos e a família. E uma pessoa igual ele, acho que hoje na prótese aí faz uma falta, né? Faz. Ele tinha um olho assim para as pessoas, né? Para aluno, o trato que ele tinha com os alunos dele, né? É até triste, né? Que ele não tá mais tão presente assim na odontologia, né? Precisava de uma pessoa igual a ele, se pudesse copiar, né? Clonar, a gente fazer uma impressão Ctrl 3D C, dele Ctrl aí, V, imprime, né? ele igualzinho. O Oshiro, ele é ímpar. Assim, ele tem uma pegada espiritual, não falando de religião, não. Uhum. Ele é muito evoluído, ele é muito inteligente. Uma pessoa Ele, inteira, né? ele também foi a pessoa que é da educação, então ele abriu mão da bancada, do consultório, para se dedicar à educação, porque eu acho que a gente entende isso como uma missão, Uhum. né? Por que que a gente é feliz na educação? Porque aí é a nossa missão. Então, ele ficou à frente do Senac até aposentar, na PDESP sempre envolvido, e aí ele fechou o ciclo porque a família dele precisava dele ali, né? E sim, faz muita falta. Faz muita falta. E quando eu preciso de conselhos, eu busco o Oshiro, Não, ele é porque fenomenal. ele é fenomenal. É mesmo. Ele é fenomenal. E depois dessa parte que você comentou aí de 2015, que você começou a falar essa parte de na Evoclar, né, se não me engano, que você muito mais speaker, acredito eu, né? E como que foi também essa evolução aí de 2015 até hoje, que já foi 10 anos, né? 10 anos. Já faz 10 anos. Como foi também essa evolução para mais para a parte envolvida com empresas? Agora, recentemente, eu vi que você está fazendo também o Cota Talks, queria que você contasse também um pouco sobre esse novo processo, né, de levar a informação, porque querendo ou não, você está levando a informação, mas de um jeito diferente, né? De uma forma Verdade. diferente. Queria que você falasse um pouquinho dessa evolução sua também. Rafa, tudo na minha vida aconteceu de forma muito no flow, Uhum, né? Eu nunca, tudo que eu tentei às vezes forçar não deu certo, né? Então eu continuo achando que a gente tem que deixar assim. uhum, Em 2005 eu tive um convite da Coolzer, né? Para fazer uns trabalhos ali. A Coolzer estava trazendo o Classic Magister, que era um dente que estava substituindo o Basic. E aí o Premium, que é aquele dente maravilhoso que a Coolzer tem, e tinha o Pala Creative também ali acontecendo, e eu fui, né, a Larissa Fanucci, que hoje ela está na Nova Alianca, né, na época ela era gerente de marketing, ela me chamou e eu comecei a fazer uns trabalhos com a Coolzer. E aí comecei a dar curso, eu gostava muito dos dentes da Coolzer, estudava ali, fazia meus trabalhos no laboratório e comecei a ir para congresso, trabalhar com eles, dar treinamento para funcionário. Isso tudo era uhum. 2005, 2004, 2005. Em 2006 eu engravidei, em 2006 o meu Rafa nasceu. E nessa época eu tive que dar um tempo, Aham. porque né, era muita coisa, né? E aí eu continuei um pouquinho mais com a Coolzer depois. E nessa época o Alessandro Gameiro, o Alê, ele começou a fazer uns trabalhos com a Coolzer, como dentista técnico. E quando eu voltei, né, de um ano ali de licença maternidade, que assim, eu Uhum. continuava com a escola e continuava com o meu laboratório. Eu passei para a Dentibrasa. A Dentibrasa era uma empresa de Pirassununga, que era de resina, e comecei a fazer uns cursos ali para eles, né? E eles me contrataram como consultora. Uhum. Então eu tinha um telefone, naquela época já tinha celular, me deram um celular para eu atender cliente, atender vendedor,
dar treinamento, aquela coisa toda, e eu dava meus cursos. Então, assim, Lu, preciso de uma palestra sua numa universidade para ir lá falar. Os dentes naquela época era o Bioclair, daquela época, o Pop Dente era deles naquela época, e o Natus Dente era um dente de 3 camadas, era o top, e tinha as resinas. E aí, Lu, a gente precisa de uma palestra, tal, então eu ia, eu adorava aquilo. E aí, eu não me lembro exatamente o ano, a VIP comprou a Dente Brás, né? E naquela época eu saí, tiramos o contrato, desfizemos o contrato, e aí eu comecei a fazer algumas coisas para a VIP, porque aí a VIP trouxe o Pop Dente para a VIP, né? Com a marca, tirou alguns natos, sei lá, tirou alguns produtos. E aí eu comecei a fazer algumas coisas para a VIP, curso, aí tinha o STG e tocando barco, sabe? Então eu comecei a ir para congresso, a dar palestra na bancada do congresso, uma demonstração, e assim o nome começou. Então imagina que desde a época da Clássico, lá em 97, 98, pegou em 2000 foi o meu primeiro curso mesmo com a Clássico. Aí a gente já estava ali em 2010, eu já vim construindo com as empresas algumas coisas. Funcionamento, né? Isso, eu já fui colocando, então as coisas foram andando. E 2015, a Dentsply me convidou, 2014, a Dentsply foi 14 ou 15 para fazer um trabalho. Eu fui para o Rio na época, lá em Petrópolis, fazer um treinamento, né? Quem me chamou? A Juliana Miranda, a Cirlei, que hoje ela não está mais na Dentsply, ela é colombiana, trabalhava lá na Dentsply Colômbia. Elas me chamaram para participar ali como uma líder de opinião, uma speaker. Antes disso, eu já dava curso com algumas coisas da Ivoclar, que o Fábio Kron, a Mara, na época, estava na Ivoclar, me ajudava com os cursos na própria PDESP. Ó, eu preciso dar curso. A Ivoclar me manda os dentes. Na época eu dava curso com os dentes Fonari Zoom. Então, assim, eu sempre tive um excelente relacionamento, né? E aí, em 2015, eu tinha participado de um processo que o Herbert me convidou para entrar na Ivoclar como funcionário. E aí eu tinha que deixar a escola. Eu era apaixonada pela educação, não quis. E aí, em 2015, eu fui para a Dentsply para ser speaker. E aí foi quando a Ivoclar me chamou, o Herbert me chamou e falou, olha, é a última chance, você não quer vir? Tô vendo que você tá aí com a Dentsply, eu fiz um trabalho no congresso, você quer vir? E me fez a proposta formal mesmo, e aquilo me tocou, que eu tinha que encerrar um ciclo até com a escola, com o laboratório, e ir para o corporativo, que é muito diferente. Mas eu fui para a Ivoclar em 2015 como funcionária técnica, trabalhava ali junto com o Adriano, com o Fábio, para poder desbravar os dentes, né? E aí eu volto lá em 95, quando eu olhei assim, falei, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, olha que loucura. Era 2015, eu estava dentro da Ivoclar, e eram 20 anos depois, né? Para executar um trabalho, né? Então foi quando chegou a Ivobase, né? Ia chegar a Ivobase, eu tive que estudar o BPS, fui fazer meu treinamento não na matriz, mas na Espanha, que era onde tinha o pica das galáxias, né? Que se fala, os PDG da prótese total, prótese removível era lá. E fiz meu treinamento com ele, e aí eu trouxe para o Brasil, né? Muita gente me ajudando, enfim. E comecei sempre focada nos cursos, né? E aí eu fiquei 9 anos na Ivoclar, trabalhei para a América Latina, né? Desenvolvi projetos na América Latina. E o ciclo também se encerrou, né? O mundo corporativo, ele é muito diferente. E eu tive a proposta, né? De fazer alguma coisa diferente na Cota. Os dentes que a Cota traz para o Brasil são espetaculares, né? Eu, como Ivoclar,
eu conhecia todos os dentes, né? Em 2020, a Kaiser tirou o Magister, trouxe o Delara, e já fui estudar o Delara, e um dente espetacular. Os dentes da Cota, conheci o New Ace, que eu trabalhava no laboratório, mas o FX3, o Solute, eram dentes muito bonitos, muito interessantes. E eu já conhecia o da Kaiser, o Premium, aí tinha o Trilux, era Trilux sempre, conheci, depois a Dentsply tinha o Art Plus. Então todos os dentes eu conhecia muito bem, por ter trabalhado com eles, por serem concorrentes, e entendia como que ele funcionava. Comecei a conhecer pessoas como a doutora Tânia Lacerda, que é uma odontogeriatra, foi parar dentro da São Leopoldo Mandic, uma pessoa como o Osmar Castro, que sempre foi uma pessoa que eu admirei, né, professor doutor Osmar Castro, e aí de repente eu estava lá na Mandic, ele me chamou lá para dar uma aula com ele, eu falava, meu Deus, né, que loucura! Com o Marcelo Ávila, com a Tânia ali, e aprendendo. Eu ia nas aulas ali e ficava louca, aprendendo com eles, né? Um dia a Tânia teve um problema de saúde, ela falou, eu não vou poder dar aula amanhã, e eu ia lá dar um plus para ela. Você assume? Eu falei, oi? Dentro da Mandic? Você tá louca? Para os seus alunos da especialização, ela falou, Lu, vai lá e sabe o que você faz, o que você sabe fazer. Eu falei, mas eu não sei. Não, você vai lá. Aí eu fui na Evoclar, abri uma mala, pus tudo pra dentro. Parecia a mala do Gato Félix. Você conhece o Gato Félix, Rafa? Conheço. É da sua época? Acho que não é da minha época, Não, mas você já viu, né? Gato Félix abre uma maleta e tira tudo de lá, né? Cheguei lá e fui dar uma aula de dente. Fui falar dos dentes da Evoclar, das indicações. E aí eu tinha as pastas de caracterização da Evoclar, o Nexco, e tirei aquilo e comecei a mostrar. E ali eram dentistas fazendo especialização em prótese, fazendo um hands-on de coisas que eles não tinham no dia a dia deles. Aí eles pegavam aquilo e tinha o fotopolimerizador que eu levava para, né, um Blue Phase, nossa, que legal, tô tendo contato e vendeu um Blue Phase, foi uma loucura. E eu passei um dia super leve, que eu conheci muita gente, enquanto a Tânia estava muito mal naquele dia, eu ajudei ela, ajudei alunos que vieram de longe, não podia suspender uma aula, e eu ali num super desafio, de novo, a cara de pau, né? Super desafio, de uma forma assim, olha, eu sou quem eu sou uma tecnóloga em prótese falando para dentistas, mas eu vou falar o que eu sei. E foi muito legal. E fiz muitas amizades ali. Toda aquela turma da Mandic, da equipe do Marcelo Ávila, dele e da equipe, nós somos amigos por conta desses dias, né? E eu construí, né? E aí, o ano passado, em 2024, a doutora Gláucia Tamaki me fez um convite que me deixou muito entusiasmada, né? De pegar esses dentes, de colocar eles no mercado, de fazer ser conhecido, de poder fazer um curso diferente, de poder estar em contato com a Edit, que é uma empresa chinesa, que a Cota importa grande parte dos materiais. A Edit é uma empresa digital, que eu falei, cara, que oportunidade, né? E a Evoclar, eu estava vendo o ciclo ali, naquele momento, não tinha coisas que não estavam mais fazendo sentido, né? Houve uma modificação que não estava fazendo sentido, eu não estava feliz. E eu acho que eles também não, e aí a gente fez um trato ali, eu saí muito tranquila, com festa, com alegria, né? De dever cumprido. Um dever cumprido, de dizer, olha, o meu coração é aberto e a Evoclar tem as portas abertas e eu posso, né, dizer que eu tenho uma relação maravilhosa com todas as pessoas e respeito gigante. E aí eu fui mergulhar, né, e conhecer um pouco do digital, Rafa. Você que está tão à frente, eu te admiro tanto. Muito obrigado. E eu acompanho você muito,
Que bacana, fico feliz. Muito, assim, eu ponho lá as semanas que você faz da impressão, aquelas... Eu boto o YouTube lá e eu ponho no carro, porque eu escuto tudo muito Acelerado. Não, quando eu tô Ah, em trânsito, sabe? aham. Ou Bacana, eu fico tô, feliz. eu assino o YouTube para poder viajar, baixar os episódios de tudo que você pode imaginar. O YouTube Premium, né? E eu primo isso, e eu baixo você lá, Pô, muito obrigado, e fico eu feliz. escuto, e eu vejo, eu quero saber sobre impressora, porque esse mundo é novo, Aham. né? E eu falo assim, eu sou uma véia Não, imagina. tentada, que eu quero, eu tenho 52 anos, não tenho problema de falar a idade. Eu tenho 52 Flor anos da de idade. idade, flor da idade, com cabeça de 18, de 15. Eu quero aprender. E vocês que são mais jovens, que estão trazendo com isso com uma facilidade, né? Eu vejo que é muito legal. Então eu quero estar perto, eu quero aprender, né? E para mim eu tenho aquela curva de aprendizado do analógico para o digital, Uhum. né? Meu filho tem 18 anos, eu vejo se ele vai me ensinar alguma coisa, eu falo, calma, Vai devagar. calma, né? Vamos pelo processo, né? E eu vejo que ele vai lá num tutorial e aprende qualquer assunto muito rápido, Uhum. né? E eu não, eu tenho que... Então eu tô bastante... A prótese total, ela é um futuro para o dentista e o técnico. Nós temos muito futuro. Uhum. Quem gosta de prótese total. A minha sorte, ou de quem fez, que é contemporâneo, é que lá atrás ninguém queria fazer prótese total. Lembra que eu falei? Aham. Todo mundo queria ir para metalocerâmica. Uhum. Então hoje falta profissionais com muita experiência na área. Entende? Então hoje o pessoal está acordando para prótese total, só que o pessoal está muito focado na perfumaria. O que é perfumaria? É fazer uma caracterização gengival. Não que não seja importante, sim é, Uhum. mas não é só. Hoje é pôr foto no Instagram, que qualquer Photoshop melhora. Não sei Isso se nem não se, for foto roubada, se não for que eu já tive foto várias roubada. fotos Não roubadas é? minhas. Não é? É muito fácil hoje, né? Então, hoje o chat GPT faz coisas Inimagináveis. inimagináveis. Então, para quem não assina, imagina se você assinar. O que ele É, não faz para você? é incrível, Esses né? dias eu conversei com ele, eu falei que o chat GPT tá me chamando de Lu. Já ficou Que já íntimo. ficou íntimo de você. Já é íntimo. Oi, Lu. Eu falo, gente, isso aqui é perigoso. Então, Rafa, Cuidado que ele tá te ouvindo tá aí. me ouvindo. Daqui a pouco, amanhã, ele já vai falar que privilégio você. Então, é bem isso mesmo. Então, Rafa, eu vejo que as pessoas, elas precisam, elas sabem hoje prótese total, mas elas precisam estudar um pouco mais. Uhum. E eu vejo que eu trago uma bagagem, não só eu, a gente tem a Renata, né, que é contemporânea, eu e a Renata Vano fizemos especialização juntas na mesma classe, a gente sentava ali, juntinha, tio Guedinha, estudando. E tem a Renata, hoje a gente tem tantos, né? A Sasha, a Beatriz, tem tantos profissionais da prótese total, né? Não vamos falar o Walker, o Tomás, são pessoas ícones, né? O Fred, Thaís, são pessoas, o Ângelo, são pessoas que foram realmente estudar, né? Mas olha quanto campo a gente tem hoje e quanta gente está aparecendo fazendo prótese total que só quer colocar a foto bonita no Instagram. Uhum. Né? Então é a seroplastia bonita, a caracterização dos pigmentos e a função às vezes está ficando, o entendimento de um bom dente, né? Eu sempre falei assim, será que o dente, o melhor dente hoje no mundo, mais caro no Brasil, vamos colocar, né? O mais caro e o mais interessante é o Fonaris 2. Mas ele é o melhor para todo mundo? E às vezes as pessoas entendem que por ele ser o mais caro, ele é o melhor. Mas se você pegar um paciente hoje, idoso, ou um paciente especial, eu fiz prótese numa época para metodista que atendia pacientes especiais.
Tem uma escola metodista em São Caetano que tinha uma clínica lá dentro que atendia pacientes especiais. E eu me lembro que existem pacientes que tiveram um AVC, pacientes especiais mesmo com alguma situação que ele tem uma musculatura difícil, ele não consegue comer com a mesma facilidade. Como que eu vou pôr num paciente que teve um AVC um Phonaris? Como é que eu vou pôr um dente premium com da Cooser que tem uma cúspide tão alta? Talvez para esse paciente eu deva colocar um dente mais macio, né? Um dente mais simples, que traz mais conforto para ele. Né? Será que ele vai, hoje, todo paciente tem indicação para um protocolo, né? Uma prótese híbrida parafusada, um protocolo de Brenner-Mark, acrílico? Será que uma prótese total não seria mais viável? Então, essas discussões, elas ficaram interessantes para a gente conversar com dentistas, né? Então, eu gosto dessas conversas. E isso tudo, eu vejo que hoje não, todo mundo está colocando protocolo, Os protocoleiros, os faceteiros. Os faceteiros. O Daniel Telles, eu vou citar o Daniel Telles, mas ele escreveu esse artigo com outros professores e eu não vou lembrar o nome agora. O Daniel é um amigo e eu só lembro dele como autor também do artigo que foi publicado fora, onde diz que em 2040 haverá a possibilidade de termos 64 milhões de idosos desdentados. Por que idosos desdentados? Porque hoje, todos os jovens de 40, 50 anos que estão pondo protocolo, principalmente zircônia, sem planejamento, eles vão perder os implantes. E vai crescer esse número até 2040. Então, quando eles chegarem lá com 60, 70, 80 anos, eles vão precisar usar prótese total. Já os jovens, o número é muito baixo, porque são os jovens que estão cuidando dos dentes, né? Dessa categoria, né? Desse comportamento. Então, como vai ser o futuro? O futuro vai voltar para a prótese total. A gente vai precisar reabilitar os idosos, né? Os idosos hoje de 70 anos, porque hoje com 60 anos você já é terceira idade, a lei está mudando, né? Porque hoje uma pessoa de 60 anos, a minha irmã tem 62, eu falo que ela é uma cara de pau quando ela para na vaga de idoso com o cartão dela. Ela fala, mas é meu direito adquirido. Porque hoje uma pessoa de 60 anos é super, né? Vai para academia, ativa. Mas daqui, em 2040, como vão estar as pessoas de 60, 70 anos? Vão estar bem. Elas não vão querer usar qualquer coisa, elas vão querer uma prótese total, já que elas não vão poder ter implantes, com um dente bom, né? Ou fresada, ou impressa, ou analógica, bonita, funcional, com dente que seja de qualidade. E a gente tem que reabilitar essas pessoas. Então, hoje a gente tem um campo futuro para a prótese total, né, para o acrílico. Então, eu vejo que, para mim, eu sinto que quando a Edith me convidou para fazer um treinamento na China, no ano passado, em prótese total, impressa e fresada, eu entendi que eles estavam buscando pessoas que tinham que ter conhecimento em prótese total e não tem muita gente hoje. Não tem, Rafa. E aí eles me chamaram pelo conhecimento que eu já trago, por eu estar já no mercado há muito tempo, por entender a prótese total analógica e fazer esse treinamento na prótese impressa e fresada. Né? Dentro da Ivoclar eu estudei a prótese total fresada, né? Então a gente traz esse conhecimento. Sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo. E é uma curva, né? A gente encontra desafios, né? E eu estou estudando, porque ainda é um desafio, Rafa. Todos estudamos, todos juntos, né? Todos juntos. Uma outra pergunta que eu queria te fazer também, Lu, é que às vezes eu vejo alguns comentários nas redes sociais, internet,
coisas desse tipo, e eu não sei se isso se aplica a você, mas acho que alguém já pode ter falado isso. Queria que se você pudesse falar um pouco também, porque eu vejo um pouco um certo, não sei se preconceito ou alguma barreira com tipo professores que não têm um laboratório ou professores que não aplicam no dia a dia. Eu não sei se você já passou por isso, você tem alguma experiência que você queira compartilhar, mas eu vi recentemente recentemente sim, relativamente próximo, né? Uma briga entre duas pessoas, aí, não vou citar o nome delas, mas que uma das argumentações foi esse, né? Tipo, você nem usa o que você fala, você nem usa o que você dá curso e tudo mais. E eu queria que você falasse um pouquinho disso se você pudesse, porque acredito que você tenha conhecimento de causa para dizer sobre isso. Sim, sim. É uma responsabilidade muito grande quando a gente vai falar sobre um material, Uhum, né? Então, eu, por exemplo, não tenho mais o meu laboratório, não estou mais no meu dia a dia na bancada. E isso falta um pouco de destreza. A uhum, prótese ainda analógica falta destreza, né? Então, eu sempre estive nos cursos de montagem, então, para eu montar dentes, eu tenho mais facilidade, embora se eu pegar uma prótese de um paciente, não é como o modelo de estudo que eu estou fazendo o curso no dia a dia, mas eu tenho total noção uhum. daquilo, né? Posso parar um pouquinho para pensar, montar no articulador aquela situação, mas está aqui na mente porque eu faço. Anos de estudo, né? Exato. Mas sim, o laboratório, ele falta aquele dia a dia, né? Porém, quando a gente vai falar de um material, a gente precisa estudar o material e de alguma maneira aplicar esse material com bastante consciência. Uhum, Então, eu fiz alguns casos e quando eu preciso aplicar o material, eu tenho esses amigos todos envolvidos com universidade, com ONG ou com um simples dentista que eu posso dizer, olha, me traz um paciente bacana que tope errar e acertar, que tenha paciência, e eu faço isso, eu não vou cobrar, ou se eu cobrar é só o material, uhum, porque eu preciso usar isso daqui, eu preciso testar, eu preciso ver se isso funciona, né? Eu preciso ter a destreza, eu preciso ver em boca, eu preciso fazer uma foto, né? Então eu consigo, dentro dos meus amigos, ter algum caso onde eu possa trazer esse material para um caso clínico, uhum. mesmo eu não tendo o meu laboratório. Então eu posso ir no laboratório de um amigo, eu tenho um amigo no ABC, que é um laboratório até de orto, mas ele tem lá, ele até tem impressora, ele trabalha com alinhador, tal. Ele falou, o Zé Amorim, do Labciclos, foi meu aluno, e ele fala, Lu, a impressora tá aqui, todos esses testes que eu tô fazendo, as coisas que eu preciso bater cabeça, eu vou lá, Uhum. né? E às vezes eu pensei, ó, eu posso usar teu laboratório para fazer isso, eu posso ir numa universidade, eu posso fazer, então eu vou. Mas existem pessoas, Rafa, que talvez elas simplesmente não têm um caso, ou elas não falam que é um caso didático, sabe? Uhum. Quando eu fiz os meus trabalhos com o Evotion, que é aquele disco duplo da Ivoclar, eu fiz como coadjuvante junto com a Tânia Lacerda, com a Renata Vano, né? Cada um fazendo do seu conhecimento. E o que eu trouxe para as minhas aulas eram trabalhos em parceria. Eu não fiz aquilo sozinha. Uhum. Eu Ninguém trouxe o faz nada sozinho, na conhecimento. verdade, né? Não. Eu não podia. Eu trouxe um conhecimento da minha área ali, do que eu conhecia da Evoclar, junto com a Tânia, que estava numa curva de aprendizado em escanear o paciente com um scanner intraoral, que não dava certo. E aí vamos escanear uma prótese, um molde, né? E essa curva de aprendizado fizemos juntos. A Renata trazendo desenho, porque ela é muito boa nisso. A gente caracterizando aquilo com uma situação. Então, eu tenho uma aula em conjunto com todo esse Uhum. pessoal, né? Eu dei uma aula que foi muito bacana, eu, a Renata e a Ana Lúcia Filipe, que a Ana Lúcia é uma pessoa espetacular da Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser uma professora, doutora, com uma capacidade intelectual absurda, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, Uhum.
A gente deu uma aula que foi muito legal. Eu falei, como eu posso contribuir? A gente fez um trio. Foram 2 horas mais, eu acho que foram quase 4 horas de aula. A Ana Lúcia falou todo o fluxo clínico. Eu falei dos materiais envolvidos, que era tudo Ivoclar, fresadora, o fluxo, o Evotion, o Nexco, tudo. E a Renata falou da parte laboratorial. Foi uma aula riquíssima, onde ali eu não era assim, tinha hora que eu saía, entrava a Ana Lúcia, entrava a Renata e tinha hora que era cada uma. Então, veja, eu nunca pude dizer que não, esse caso aqui é meu, sendo que não fosse meu. Hoje a gente vê as brigas que tem por aí, é muito relacionada a isso, né? Pessoas que criticam coisas que nunca construíram, né? Então, como é que eu posso falar de algo que eu nunca construí? Né? Eu sempre falo que eu não aceito conselhos de gente que não construiu nada. Críticas, não é conselho. Não posso aceitar críticas de quem nunca construiu nada. Vai criticar o quê? É fácil apontar dedo. Né? Agora, uma crítica de alguém que construiu e que passou por uma situação, a gente tem que aceitar e refletir. Então, eu acho que o laboratório, às vezes, ele me faz a falta do dia a dia, mas eu não deixo de fazer os meus trabalhos, quando necessários, de cunho social. Ou para alguém que, olha, eu não quero ganhar nada, eu quero fazer isso daqui. Quantas injeções de Ivobase eu fiz para pôr na minha aula, para poder ter a prótese ali, tirar foto e falar, tá na boca do paciente isso aqui. Ah, mas quem fez? Eu fiz a caracterização, eu fiz a injeção, não cobrei nada, porque eu precisava de um caso que não fosse a foto que a Ivoclar me deu lá da matriz. É um caso entendeu? real, né? Então não sei se era mais ou menos isso que... Não, eu acho, essa pergunta foi mais porque eu acho legal, porque se resumiu bem, na verdade, né? Tem muita gente criticando aí que não construiu nada, acho que essa frase resume bem a resposta da pergunta, isso é muito bacana. E eu queria que você pudesse também falar um pouquinho sobre esse projeto novo que você iniciou, não sei exatamente quando que foi, mas do Cota Talks, para trazer informação também para pessoas. É um pouco similar àquilo que a gente faz aqui, no nível mais profissional, é claro, mas... eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque eu acho importante ouvir o Doshiro, teve um outro rapaz que eu vi também, esqueci o nome dele. O Doshiro tinha um outro rapaz. A gente fez com o professor Estegum, que vai para o ar. Vamos falar de como começou isso tudo. O primeiro podcast que eu fiz foi com o Fernando, claro, o Clássico Talks, né? Que o Fernando conduziu muitíssimo bem, era um objetivo que o Fernando tinha já, como ele fez todo um curso, né, de coaching, não sei se é exatamente coaching, mas todo voltado para essa área administrativa. E eu só te interrompendo rapidinho, eu até comentei com a minha companheira disso, que foi uma das poucas coisas aí que eu fiquei chateado, porque ele me convidou para ir lá, mas a nossa agenda não bateu, e na época ainda não tinha essa questão dele se desligar, né? E aí a gente não conseguiu bater para mim ir lá fazer meu Clássico Talks. E acabou o projeto, né? Eu não sei, na verdade, como que agora vai ficar, né? Se o outro CEO vai fazer, ou como que eles vão tocar para frente, mas foi uma das minhas frustrações. Frustrações, assim. Eu tive o convite, tive a oportunidade, se eu não me engano, a gente teve 2 ou 3 vezes, e no fim não deu, não bateu a agenda, ou às vezes estava complicado a semana de trabalho, depois, infelizmente, acabou, né? Mas você vai no Cotal. Muito obrigado. Já que nós já falamos disso, você já é super convidado. Vou sim. Já estou com a roupa de... Já vamos colocar isso na nossa agenda. O Clássico Talks foi bem interessante. E quando ele foi para o ar, ele foi para o ar em 2023, no mês das mulheres até. E foi bem legal, porque a gente falou, poxa, né, um episódio no mês das mulheres, falando com uma mulher, aquela coisa, contando, né, também um pouco da história de vida. E aí, quando eu fui para a Cota, a doutora Glaucia me falou assim, olha, nós temos um estúdio, a gente já fez algumas coisas, mas que não fluiu. E eu queria muito, porque para ela também é uma frustração. Aquilo lá é um estúdio montado, Rafa, e é parado ali fazendo... Às vezes alguém aluga o estúdio para fazer alguma coisa. Eu falei, vamos, né?
a cara de pau eu tenho, né? E vambora. E aí a gente sentou, né, para fazer. E eu falei, olha, eu acho que o bacana de um podcast é a gente trazer assuntos diversos, né, com as personalidades, com pessoas que vão contribuir, porque o que eu gosto de podcast, eu escuto muito, muito, muito. E eu gosto muito do que contribui com histórias de vida e até assuntos que não tem nada a ver com odontologia, para me trazer um pouco da tua experiência. Até aqui eu trouxe uma médica veterinária, especialista em odontologia veterinária. Tá vendo? E eu tenho certeza que ela contribuiu não só para os técnicos ou dentistas, mas que os técnicos e os dentistas ou os veterinários possam ter trazido alguma experiência de vida dela, sabe? E eu gosto muito disso, eu escuto muito. E aí eu falei, olha, eu queria alguma coisa nesse sentido. E aí nós montamos essa ideia. Eu falei, olha, eu vou trazer a minha galera aí, né, da prótese total, para a gente falar um pouco sobre assuntos que a gente a nossa ideia da doutora Glaucia nem é vender os materiais da cota ou parceiros, nada disso. A gente quer trazer realmente informação, a gente quer mesmo trazer o público para se conectar com a marca, né, para entender, você conectado com a cota. Eu vou falar para você que quando eu fui trabalhar com a cota, né, que eu sou uma consultora em gestão, né, eu faço a gestão ali da área de dentes, eu não sou funcionária da cota, né, mas quando eu cheguei lá, o que eu conhecia da cota? Eu conhecia os instrumentais, que eu sempre usei, as ceras, que eu sempre fiz minhas esculturas, e eu conheci os dentes, os fornos e a Noritac, era o que eu conhecia, e o jaleco, que eu tinha começado, me caiu muito bem, comecei a usar. Quando eu cheguei ali e me disseram, olha, hoje a Cota Indústria, que quem faz os instrumentais, a cera, ela se separou do grupo Cota, né, nesse momento, mas a Cota são 5 outras, formam um grupo, e o Damiani, que ele é o gerente de vendas comercial, ele me apresentou aquilo, eu fiquei assim, uau, como a Cota tem coisas, né? Os pincéis eu conhecia, mas tem muita coisa, principalmente a gente nem sabe, né? Na área digital, que são de silicato, zircônia, como tem coisa. E eu falei assim, cara, o público do Cotalks, ele precisa se conectar com o grupo Cota para ele buscar o que ele vai consumir através das pessoas que estão ali falando. E eu não quero trazer para o Cotalks só pessoas que têm vínculo com a Cota. Então, os speakers da Yamahashi, que é a empresa fabricante dos dentes, o Ed Carlos, até a ideia foi, não traga só os speakers Noritac, traga profissionais da cerâmica que sejam importantes, que façam a diferença, e mesmo que eles sejam Dentsply, Cusa, Ivoclar, não importa, ou não sejam vinculados a empresa alguma. E essa foi a ideia. Então eu trouxe, a gente foi ali também começamos no mês das mulheres, aí eu trouxe a Thaís, a Renata, a Lilian, que é uma menina de Bauru, que trabalha muito com paciente com oncologia, né? E aí o Oshiro foi um convidado do Cláudio Vieira. O Cláudio, ele tem um vínculo ali, ele ajuda bastante com a Knebel, que é uma empresa da Cota também. A Knebel faz as partes de removível, né? Metal, revestimento, e o Cláudio, ele é prótese removível. E ele falou, não, eu assumo o meu conteúdo aqui. E ele trouxe o Oshiro. E aí, na hora ali, eles me convidaram para participar. Participa aí também. Eu falei, não, mas não, senta aí e faz, porque você tem tudo a ver com o Oshiro. E eu tava lá, sentei, porque eu tinha, como houve um problema com essas questões de agenda, Rafa, teve um dia que o Ed tinha os convidados dele, e naquele dia o Ed teve um outro compromisso, assim, e ele não pôde gravar. E naquele dia eu acho que seriam 3 episódios, ficou manco, e ia dar ruim, sabe? E daí o Hugo, que é o que cuida dos podcasts ali do Cotalks, da parte de estrutura, ele falou, Lu,
você não faria como entrevistada? Falei, mas eu tô ali como apresentadora. Não, faz como entrevistada, porque a gente precisa gravar um episódio. E eu fui. E aí foi o dia que o Oshiro chegou. E eles me fizeram participar também. Eu falei, puta, só dou eu no Cotalks, né? Mas foi bem bacana, porque eu criei essa... Eu quero que cada um conte a história, até que saia da odontologia, talvez, né, Rafa? E aí eu tenho tanta gente bacana para trazer para a gente fazer um episódio leve. Então o convite veio daí. O Cotalks, ele é bacana, ele tá indo toda semana. A gente tem lá uns episódios já gravados e também tá trazendo um pouco de ROF, que é outra empresa que a Cota tem, que é a harmonização orofacial, trazendo esse mundo também, porque aí as pessoas precisam conhecer o que a Cota tem. E eu acho que muito em breve volta meus dias de gravar para eu poder trazer mais convidados, trazer as pessoas jovens, né, sair dali. O ano passado nós fizemos um ao vivo, no dia do técnico. Eu trouxe o Walker e a Thaís, que são pessoas que eu tenho mais intimidade até, mais tranquilidade. Nós fizemos ao vivo, ali, 1 hora e pouco de conteúdo. Se quiser o meu, vai ao meu também. Menino, foi uma loucura e deu certo, né? E com eles eu faço até um briefing ali pra gente poder entender o que é que eles querem. Eu gosto quando a gente conversou, né, Rafa, o que você quer fazer uma reunião? Não, vamos lá, né? Vamos que vamos. Eu me sinto à vontade também, né? Então mas tem gente que prefere até live no Instagram, quando tinha aquela leva de querer fazer um briefing, né, para poder saber certinho o que vai falar, não ser pego de surpresa. Tem pessoas que preferem. Eu sou meio doido, né? Ao vivo eu vou. A gente fez bastante live aqui ano passado, tinha live toda quarta-feira também ao vivo. E era o mesmo esquema que eu falei com você aqui, era, não, vamos lá, você conta sua história. Às vezes a pessoa quer dar uma aula, né, também. Aí ela dá a aula que ela tá explicando e depois a gente tira Isso dúvidas, é legal também. Eu acho que às vezes assim, vamos falar num assunto aqui. Eu tive lá em Santa Catarina esses dias, aí tem a Ana Lúcia e a professora Thaís, né? Elas dão aula lá no mestrado, doutorado, elas são... E aí tem um assunto ali que elas têm divergência de opiniões, né? Eu falei, olha um assunto bom. Porque assim, ambas estão certas e de ponto de vista diferente. E elas defendem, são amigas e elas defendem os pontos de vista. Eu falei, olha que bacana, de repente, mediar esse assunto. E eu acho legal a gente trazer, às vezes, assuntos técnicos para falar, por exemplo, por que uma prótese ela precisa ser caracterizada. Então, quando eu fui para a China, eu apresentei o STG na China, eles não entendiam nada. Para quê? Né? Essa era a pergunta. Para quê? Quando eu mostrava foto, eu levei uma prótese de um STG 14A que eu tenho, que eu acho lindíssima, uma prótese minha. E eles olharam aquilo e falaram, o que é isso? Por quê? Ali onde eu estava, naquela região... Você está inventando moda, hein? Você está inventando moda. Naquela região da China, que eles estão ali, sei lá, 400 quilômetros de Pequim, eles nunca viram um negro, sabe? Eles não sabem o que é um índio. Eles não sabem direito o que é um alemão, um albino. Não tem, não existe. A gente andava na rua, eles pediam para tirar foto com a gente. Não gosto de lembrar. A gente era ponto de referência, né? Tinha uma menina que era de Honduras, que estava no grupo, loira, de olho claro. Nossa, ela era o ponto turístico, essa referência. Porque eles nunca viram. Então, quando eu levei o STG lá, a escala, que eu mostrei aquilo... Eles falaram assim, meu Deus, né? Isso existe. Então, é um debate que talvez a gente possa romper barreiras, porque a internet rompe essas barreiras, e daqui dizer o porquê. Além de estética, autoestima, né? Pacientes que usam próteses cor-de-rosas, eles terem simplesmente uma prótese com vida. E eu lembro que eu falava assim... eu falava para todo mundo, faz um STG4,
você dá vida no rosa médio. Como dizia o Tomás, o rosa médio, chiclete, sabonete, você dá vida para ele pondo um pigmento ali. E hoje com as próteses impressas, mesmo as próteses sendo provisórias, a gente pode dar vida. Então por que não trazer uma maquiagem para você trazer vida? Né? É um debate que muita gente... Ah, mas é caro. Tá, mas o quanto é caro? É caro você fazer... Eu vejo muito tutorial das empresas que têm compósitos, como é que os seus técnicos sugerem as cores, às vezes 9, 10 massas ou pigmentos, entre massas e pigmentos, né? Steins, caracterizando um protocolo. Eu falo, gente, isso aqui fica uma fortuna. O tempo do profissional mais o material. Mas será que se eu pegar alguma coisa muito simplista e simplificar, eu não consigo dar vida na prótese? Com 2, 3 stents, uma massa ali para cobrir, né? Então, mas para a empresa é melhor quem gaste mais, né? Compra mais aí. Mas as empresas entenderam, né? Uma conversa que eu tive com a Labor Dental esses dias, falando um pouco, né, dos produtos que eles importam da Shofu, era isso, olha, às vezes você não vende um kit desse, né? Porque é caro, mas você pode vender algumas cores e tornar isso uma coisa viável. Então eu acho que o meu papel é esse relacionado à educação, é educar quem quer aprender, ajudar a empresa a vender e levar o melhor para o paciente. É meio que um ganha-ganha, né? É um Todo mundo sai ganha-ganha. ganhando. Né? E o dinheiro, ele vai ser dividido, multiplicado e dividido por todo Isso é mundo. verdade. Eu não posso querer ganhar dinheiro sozinha. Eu vou querer ganhar dinheiro com você, com a empresa. O paciente, ele vai investir o dinheiro dele. Então, ele quer o melhor. Então, vamos trabalhar com material bom, material que tem registro na Anvisa. Eu vejo muita cera de caracterização hoje sendo colocada no mercado sem registro na Anvisa. Tem muita coisa, o pessoal fazendo isso em casa, achando que vamos pôr na prótese, mas aquilo vai ser provado em boca, Rafa. Precisa ter. Isso é triste demais. Então, é muito dente barato, é muita coisa barata. Tem dentista que só quer preço, tem técnico que só quer preço. Mas eu acho que tem para tudo, né? A gente tem que focar no que é sério. Isso é verdade. Senão não evolui, né? Não evolui. Não cresce. Não evolui. Se é para eu fazer teste, eu vou fazer teste, eu não vou pôr na boca de ninguém. Eu trouxe um material da China que o ano que vem eles vão mexer com prótese total. Esse ano é o ano da zircônia. Todas as novidades é para esse ano. O ano que vem eles vão começar a colocar o disco duplo, vão começar a focar. Eles já têm, mas vão focar. Né? Na própria resina de base, né? A resina com carga, eles têm, mas não está sendo o foco. Na própria impressora, olhando para isso. Então, assim, o kit de caracterização. Então, a gente tem que se preparar no conhecimento, fazer o teste sem ir para a boca, porque não tem registro, e estudar isso para o ano que vem para estar pronto. Então, a lógica é mais ou menos essa, entendeu? Bacana. E tirando essa daí, qual mais é as tendências aí para o futuro? O que mais você tem de novidades para trazer futuramente? Rafa, eu acho assim, para mim, eu acho que para o futuro é o que se tem hoje no presente, que sempre foi o passado. Em prótese total, a gente precisa focar a montagem de dentes, focar a oclusão, focar a parte funcional de uma prótese total. Eu vejo muito hoje, Rafa, o povo fazendo muitas coisas nas próteses digitais sem ter um conhecimento um pouco mais da prótese analógica. Então, quando eu fui estudar o Dental System, quando eu comecei a fazer as próteses dentro da Ivoclar, eu vi ali que você precisa ter conhecimento do analógico para poder planejar a prótese. A mesma coisa no Exocad. Então, eu preciso saber as áreas anatômicas para poder planejar a minha prótese. Senão, na hora que eu jogar tudo lá no automático, os dentes são montados todos fora
da zona neutra. Então eu preciso ter conhecimento. E eu vejo que muita gente hoje está fazendo tudo de qualquer jeito sem ter o conhecimento básico. Então uma das coisas, dos elementos que eu estou trazendo, é um elemento do analógico olhando para o digital. Então eu estou me projetando para isso, né? Então, uma boa montagem, você tem que entender o que é uma boa montagem para trazer esse conhecimento lá para o Exocad ou para o Dental System, né? O Dental CAD ou o Dental System, tem que levar isso. Você tem que conhecer bastante do analógico para acompanhar como que é feita a moldagem, o escaneamento, né? Para poder entender o dentista que está escaneando intraoral, ele às vezes não vai conseguir em todos os casos, não vai. Pode ser que ele consiga em alguns. Então ainda tem aí o desafio do escaneamento do desdentado, né? Então como que tem que ser um molde? O ato da moldagem, o técnico tem obrigação de conhecer e o dentista tem que saber fazer. Porque as tomadas de dimensão, como é que isso está sendo no analógico que está indo para o digital? Então nesse momento, eu acho que é isso que eu quero trazer. Né? E depois, quando a gente imprimir, quando a gente fresar, que isso já é possível, a gente já está com materiais bacana que estão começando a funcionar. O mês que vem, maio, eu vou fazer um curso com o Dr. Nelson Silva e o Dr. Marcos Ferreira, que eles vão trazer o que eles conhecem da Prostotal impressa, que eles já estão à frente disso. Então eu vou trazer toda essa bagagem e a gente precisa entregar a qualidade. Então a gente precisa estar preparado para uma caracterização, porque a gente tem um Brasil que foi construído sob o STG, né? Hoje não tem como. A gente vê quem está fazendo protocolo cerâmico com a escalinha do STG ali na mão. Né? Ele precisa chegar na cor. Então o STG, ele é nacional, ele é aceito. Na América Latina já é conhecido e fora do Brasil em alguns lugares também. Então, dentro do Brasil, a gente tem que entregar para um paciente uma prótese digna. Né? Então, ela tem que ser bonita, caracterizada e funcional, com materiais bons. Então, enquanto ela é provisória, ok? Quando ela for ali, que a gente chama de definitiva, mas nada é definitivo na vida, né? Só modo de dizer, a longo prazo, 5 anos e tal, a gente precisa entregar um trabalho digno. Então, eu acho que as tendências são essas, a gente olhar para o digital, a gente não se esquecer do analógico, que se pular etapa, vai ficar manco, igual eu lá atrás, sofrer, porque pula etapa. A gente precisa pensar, conhecer o analógico, e entregar a dignidade para esse paciente. Então hoje eu estou estudando, eu faço parte da ONG Por um Sorriso como voluntária. Eu não vou a campo, mas eu sou voluntária de outras maneiras. E um dos meus desafios e do meu compromisso com o Felipe Rossi, que é o presidente da ONG, é de a gente levar a Prostotal impressa para as ações sociais. Né? Eles estão começando com as próteses impressas unitárias, provisórias, mas eu quero levar a Prostotal impressa no momento certo, que é legal. Por quê? Porque a gente vai poder até desenhar de casa e mandar um arquivo para as ações sociais, para que lá eles imprimam e, de repente, eles terem uma maquiagem simples para fazer uma prótese com vida e entregar a dignidade para quem precisa. Bacana. Então, isso é uma conversa que eu tive com o Felipe em 2021, que ainda a gente não conseguiu, mas a gente não deixou isso morrer. Vai conseguir, tenho Então, certeza. vamos, no momento certo. Eu falo, Fê, na hora certa não vamos meter os pés pelas mãos, porque é o nome da ONG, é o meu nome, é o seu, é o nome dos parceiros, né, das empresas parceiras que estão ali. Então, não vamos meter os pés pelas mãos, vamos fazer direitinho. Pô, muito obrigado por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Tem muito um presente para te entregar. Ai, que delícia. Levar, lembrar Obrigada. de mim. Tomar seu café energético, pinga, Nossa, cachaça, não sei o que você... Já vou. Eu tomo tudo, viu, Rafa? Eu queria coisa também mais linda. que se você pudesse também falar suas redes sociais pro pessoal, para aparecer na tela, eu também vou deixar na descrição, para caso eles queiram entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, acompanhar mais você.
Rafa, eu tenho o meu Instagram bastante atuante, né? O @lucimara_sertório, um S. Facebook tá lá também, né? Meu filho fala que eu sou véia, né? Mas eu uso o Facebook. Mas o Instagram é onde eu tô mais ativa, né? Eu tento levar o que eu faço, compartilhar um pouco do meu dia a dia. Eu acho que eu quero trazer um pouco mais de informação, né? O podcast, eu tenho até outras ideias mais para frente de trazer um pouco mais de informação também, né? E no meu Instagram eu trago todas as informações do que acontece na Cota, no Cotalks e outros podcasts como o seu de hoje vai estar lá no meu Instagram, porque eu acho que como eu sou uma pessoa que eu já entendi que o meu propósito, eu quero sair, mas a vida me traz para a educação. O meu propósito é a educação e o compromisso é esse, eu tenho que trazer e disseminar a partir disso nas redes sociais tudo que é relacionado à educação. Então eu acho que o Instagram é o que está mais hoje ativo. Então eu convido a todos seguirem e estarmos juntos lá. E Rafa, obrigada, eu que viu? agradeço você ter disponibilizado seu tempo, vindo aqui conversar um pouco com a gente. Espero que você volte mais vezes também. Oi, vamos estar junto lá no Cotalks. Vamos sim. E continua, Rafa, Muito obrigado. levando a sua informação, o seu conteúdo para todo mundo, porque eu tô lá, sou sua fã. Pô, também. E traz pra gente bastante coisa, né? Ou gratuita ou paga, não importa. Traz o conteúdo, estuda e compartilha. Isso eu sempre vou continuar trazendo, essa é uma mesmo. missão que eu tenho com o pessoal. Inclusive, pedir para você, se você quiser ficar sempre atento nos conteúdos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Também, se esse podcast foi de extrema importância para você, ou você tirou um insight valioso, compartilha ele com um amigo, porque lembra que a gente falou durante o programa, né? Quem divide, multiplica também. Então, compartilha com ele. E além do mais, se você quiser saber um pouco mais também sobre os cursos pagos que ela comentou, tem tudo aqui embaixo na descrição. E o canal dela também, das redes sociais dela, vai estar aqui embaixo. Vou deixar tudo aqui embaixo. Obrigado, Lu. É isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada.